20 de outubro, a começar em mim. Mateus 28, 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes de subir ao céu, Jesus deu aos seus discípulos esta missão. Disse que deveria ser os representantes do testamento que ele legou ao mundo, os tesouros da vida eterna, o segredo da vida eterna. Estava agora à disposição de quem quisesse. Vocês são as testemunhas da minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse Jesus. Viram tudo o que eu fiz por Israel. E embora meu povo não quisesse vir a mim para ter vida, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus, através do testemunho de vocês. Vocês sabem que eu recebi livremente todos os que vieram a mim confessando os seus pecados. Aos meus discípulos eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro começa em Israel, então, depois em todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja, não num lugar só, mas na mesma igreja que fala a mesma linguagem da Bíblia. Há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que supomos, que foi o caso de Cornélio. Era um gentil, um homem rico, ele e sua família tinham um sentimento de missão, um reconhecimento do que Jesus já estava fazendo aqui no mundo, e ele ajudava a levantar as sinagogas e davam grandes ofertas, mas era um gentil. Os judeus aceitavam as ofertas dos gentios, mas os considerava como animais sujos, imundos. Então, Jesus mandou um lençol cheio de animais, todos imundos para os judeus, porcos, cavalo, urubu, barata, jacaré, sapo, enfim, esses tipos de animais que não servem para alimento. E Pedro, enquanto estava meditando, esperando o almoço terminar em cima da laje, ele teve uma visão que Deus mandou, onde chegou até ele, baixado do céu, um grande lençol com todos esses tipos de animais.
E uma voz do céu falava para ele: mata esses animais e come. Uma vez, duas vezes, o lençol veio, baixou, até que Pedro disse: olha, eu nunca comi coisa imunda e contaminada. Nunca coloquei na minha boca esse tipo de animais. Então a voz disse: o que eu purifiquei, não o chame de imundo. Aí muitos hoje acham que Jesus estava falando, que essa voz de Deus estava falando, que podia comer tudo. Porco, cavalo, barata, rato, jacaré, cobra. Não, Jesus não estava fazendo isso. Jesus estava dando uma lição em Pedro. Porque depois Pedro mesmo, quando foi para a casa do gentio, e alguém começou a falar: mas você vai na casa do gentio? Não pode, nós somos judeus. Então Pedro disse assim: olha, eu entendi aquela visão de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele purificou as pessoas com seu sangue. Quem somos nós para rejeitarmos? E convicto de sua conduta, Pedro era um cumprimento direto do plano de Deus. E que seus preconceitos e esse exclusivismo dele eram completamente contrários ao espírito do Evangelho, boa notícia. Glorificavam, e então os gentios glorificavam a Deus, dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então Pedro chegou nessa condição, de que realmente tinha que se pregar até os confins da terra, não procurando cada judeu e excluindo os outros, não, para pegar a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Os discípulos ainda não tinham entendido isso, mas agora entenderam. E Paulo foi, veja que antes de Pedro, Paulo já estava pregando aos gentios. Então Paulo, o discípulo dos gentios, Pedro, o apóstolo dos judeus, mas que também pregava aos gentios. Como você definiria a palavra missão para a sua vida? A primeira missão não é falar para os outros de Jesus. A primeira missão é encher-se do poder do Espírito Santo para mudar a sua vida. E só então falar e testemunhar. Porque caso contrário, se não tiver essa transformação pelo Espírito Santo, você não vai conseguir fazer essa missão de Deus. Não quer dizer que você tem que ser perfeito, mas tem que ser transformado cada dia. Isso chama santificação. Todo dia, melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Se tropeçar, você tem um advogado, levante e siga em frente. Davi foi um pecador, mas foi chamado o homem conforme o coração de Deus. Abraão foi um pecador, mas é chamado o pai da fé. Enfim, todos nós temos defeitos, mas o importante é ter o poder do Espírito Santo para termos vitórias pessoais. E aí, testemunhar, falar do que Jesus fez e está fazendo por você. E sempre dizer: não sou perfeito, mas o que eu era, já não sou mais. Vem para Jesus do jeito que você é, e Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Ok? Deus te abençoe.